Cruzeirão. Olha, para tudo aí, Peradelis. É uma vergonha, é uma sacanagem o que estão fazendo com o Cruzeiro para quarta-feira. O Cruzeiro vai jogar um jogo decisivo, um jogo que estão milhões de reais envolvidos, porque pode valer uma vaga de Libertadores, um jogo que muda o clube de patamar na próxima temporada e a CBF simplesmente numa canetada impede a torcida do Cruzeiro de ir ao estádio. É isso mesmo, o Cruzeiro e Palmeiras até aqui, por ordem da dona CBF, não terá a presença de torcidas. E por quê? Por conta da torcida do Palmeiras, que emboscou a torcida do Cruzeiro, matou um torcedor do Cruzeiro lá no interior de São Paulo. E o Cruzeiro, que é vítima da história toda, vai ser punido de novo. Foi punido, né? Que é a punição mais trágica, absurda. Eu tô chamando aquilo, chamo desde o primeiro dia do que fez a torcida do Palmeiras lá em São Paulo de atentado terrorista. E tem lei no Brasil pra isso. Aquilo foi um atentado terrorista. Tirou a vida de um e poderia ter matado muito mais. 4, 5, vários ficaram internados. E quantos estão presos? Quantos foram presos naquela emboscada da organizada do Palmeiras, claramente citada, cantada em todos os vídeos? Quantos foram presos? Ninguém. E aí a CBF vem e simplesmente manda fechar os portões do Mineirão. E olha, governo do estado de Minas Gerais, é um vexame. É um vexame pro nosso estado, para as forças policiais de Minas Gerais, nós que temos a melhor polícia do Brasil, e eu não tenho dúvida disso, principalmente a polícia de eventos, que eu conheço tão bem, tão de perto, batalhão de choque, preparadíssimo para atuar em grandes eventos. Nós não vamos conseguir fazer um jogo de futebol em Belo Horizonte. É um vexame, é uma vergonha. E ó, CBF, eu tô de olho, hein? Eu tô de olho, porque se o papo for só segurança, não tá colando não. Porque o Bahia tá nessa briga aí com o Cruzeiro para Libertadores, e pro Cruzeiro é prejuízo financeiro, é um prejuízo técnico gigantesco não ter a sua torcida, que certamente levaria um grande público ao Mineirão. O Alexandre Simões, eu tô indignado. Para mim é uma grande vergonha pro futebol, pro estado de Minas Gerais e para as nossas forças policiais, para as nossas autoridades aqui em Minas. Simões. Ô, Thiago, olha só, é interessante esse fato da CBF, e seria até bom que o Edinaldo, que é o presidente da CBF e foi presidente da Federação Baiana, não foi? Presidente da Federação Baiana, por mais que seja ligado ao Vitória, do futebol baiano, e aí isso não deixa de ser uma decisão que ajuda em muito ao Bahia, que tem um jogo decisivo com o Corinthians amanhã, e depois na última rodada recebe o lanterna e já rebaixado Atlético de Goiás, né? O Cruzeiro sem o seu torcedor, a gente sabe qual que é a situação. A minha indignação, Thiago, em relação às forças de segurança, que é o governo de Minas, a Polícia Militar, é pelo seguinte: 4 de fevereiro de 2024. O que é que nós tivemos no Mineirão? Um domingo às 4 da tarde. A decisão da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e São Paulo, tá? Entre Palmeiras e São Paulo. Uma super rivalidade. Isso. Não, uma super rivalidade que é maior que a de Cruzeiro e Palmeiras. Ah, matou o torcedor. Gente, Palmeiras e São Paulo, eles se matam desde 1995, tá? Aí, aspas do Tenente Coronel Godinho. Falando de torcida organizada, Palmeiras sai às 20 horas, chega em Belo Horizonte às 9 da manhã. A do São Paulo sai 23 horas e chega em Belo Horizonte por volta das 13. Estamos falando de 5 mil torcedores organizados, mas temos ainda 45, 50 mil que são torcedores comuns que vão usar a BR-381. Pegamos tropas do sul de Minas, eles ficarão a madrugada inteira patrulhando as rodovias. Postos de lanche e alimentação grandes, vamos colocar viaturas paradas ali. Isso tudo ainda com 2 aeronaves, uma no sul de Minas e outra em Belo Horizonte. Mineirão, temos total expertise de torcida meio a meio. Mineirão foi partido ao meio, inclusive com separações para que uma torcida não encontre a outra. Então não teremos, em hipótese alguma, nenhuma confusão dentro do estádio envolvendo uma torcida em razão da outra. Lembrando que nesse caso é mais fácil ainda porque tem um Mineirinho, tá? Outro ponto que se pegou aqui, ó. 25 viaturas foram deslocadas para reforçar o patrulhamento na divisa de Minas Gerais com São Paulo e vão escoltar as torcidas dos 2 clubes até a chegada no estádio da capital. Por que que há 10 meses a Polícia Militar de Minas Gerais tinha condições de fazer Palmeiras e São Paulo no Mineirão, trazendo as 2 torcidas e levando de volta pela 381, e agora não tem condição de trazer meia dúzia de ônibus do Palmeiras? Eu só quero essa resposta.
que a gente não recebeu ainda. Então, que o senhor Edinaldo nos responda, se não fica ruim para ele, né? Dá uma canetada que ajuda demais ao Bahia. E por que a Polícia Militar de Minas Gerais tinha condição de garantir segurança num Palmeiras e São Paulo no Mineirão, com as duas torcidas vindo pela 381. Ah, e tem mais, os ônibus de torcidas organizadas tiveram que ter banheiro, não podiam parar e tinham que ter 2 motoristas. É regra, é simples, é só organizar, é só fazer a coisa como ela tem que ser feita. É muito fácil, não temos condição de fazer. Isso aí, ô Thiago, vou te falar uma coisa, é um dos maiores vexames da história de Minas Gerais, dizer que não tem condição de fazer um jogo quarta-feira à noite, porque não consegue escoltar a torcida do Palmeiras, que vem aí com o quê? 5, 6 ônibus, se muito. Ô, Nath Fiuza, é uma vergonha, o termo que eu tô usando é esse, pro governo de Minas Gerais, governador Romeu Zema, vice Matheus Simões, que foi na Arena MRV, falou que o Minas tem tecnologia, tem segurança, e agora, com a anuência do governo de Minas, não ter a torcida do Cruzeiro, e ó, que punição. O outro termo que eu usei forte, mas acho que cabe, sacanagem com o Cruzeiro. Cruzeiro Esporte Clube é instituição que não teve nada a ver com o que fizeram lá em São Paulo, entre organizadas, que tá aí jogando a sua vida do ano que vem. E aí vem o próprio governo de Minas, Ministério Público, da anuência de que tem que ser com portões fechados. Não consegui engolir, não consegui admitir, viu, Nath? É um vexame total e absoluto em vários sentidos. Destaco ainda, o Simões foi perfeito, né, na comparação, porque é um jogo que está muito fresco na memória, é um jogo que aconteceu em Belo Horizonte com um público muito grande, né? O fato de recentemente o governador em exercício ter falado tanto, né, da capacidade das forças de segurança pública de Minas Gerais atuando no combate à violência nos estádios, citando também o que aconteceu na Arena MRV, e agora simplesmente não dão mais conta de resolver. Então, é um vexame total e absoluto, mas fica muito latente para mim, Thiago, o problema é não dar conta realmente do recado, ou o problema é porque é o jogo do Cruzeiro? Não consegue oferecer a segurança necessária num jogo de futebol, ou porque é um jogo de futebol do Cruzeiro? É má vontade ou é falta de capacidade? Porque se conseguiu há 10 meses atrás, por que não consegue agora? E outra coisa, a emboscada aconteceu há mais de um mês. Já se sabia que Cruzeiro e Palmeiras se enfrentariam em Belo Horizonte nesse final de campeonato, agora em dezembro. Por que desde aquela oportunidade as forças de segurança pública já não estavam trabalhando num plano para conseguir garantir a segurança dos treinadores, dos torcedores nesse jogo? O jogo não foi marcado essa semana. Quando aconteceu a emboscada, já se sabia que o Palmeiras viria a Belo Horizonte jogar contra o Cruzeiro. Agora, o Cruzeiro é a vítima maior disso tudo. Vítima dentro do campo, porque a presença do torcedor faz diferença. Vítima nos bastidores, porque há muito em jogo, né? Como você disse, são milhões. É uma temporada de 2025 inteira que pode ser decidida nesse confronto contra o Palmeiras. Agora, o Cruzeiro tem que ir até a última instância. Tem que cobrar do Estado, tem que cobrar da CBF, tem que cobrar de onde for possível. O Cruzeiro não pode simplesmente acatar essa decisão e falar, não, beleza, então tá, fecha os portões aí e vambora. Não pode. O Cruzeiro tem que levar essa decisão até a última instância. O Cruzeiro tem que brigar por isso até quando for possível e tem que pressionar todo mundo que está envolvido. Tem que pressionar o Estado, tem que pressionar a CBF enquanto organizadora do evento. Não se pode aceitar uma injustiça desse tamanho. E o Palmeiras, porque igualdade, não sei o que mais. Não se pode. Cruzeiro é a maior vítima dessa história toda, Thiago. Não tenha dúvida. Eu espero muito que o Pedro Lourenço, com o Alexandre Matos, estiver aqui em STJD, Justiça Comum, o que for, não pode jogar o Cruzeiro sem o seu torcedor na próxima quarta-feira.